Atos capítulo 17, versos 22 a 23. Então Paulo ficou de pé no Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois supersticiosos e religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente este a quem honrais sem conhecer que eu vos anuncio. O que é que estava a se passar nesse momento lá em Atos? Paulo chega em Atenas e ele fica naquele lugar. Só que ele começa a ver, o seu espírito se comove, ele percebe de como aquele povo estava entregue na idolatria. Era muita idolatria que estava a dominar o povo de Atenas. Era uma estrondável idolatria. Cada povo adorava o seu Deus de toda maneira. Só que na diversidade de deuses e objetos de culto, tinha também lá um placar que estava ao Deus desconhecido. E esse é o cenário exato que estamos a viver. É o cenário exato do século XXI. Hoje em dia você percebe que cada um adora o seu Deus. Adora aquilo que ele achar de maior relevância. Uns adoram Mushima. Uns adoram um Deus que não é das Escrituras, que chamam Jeová. Outros adoram um Deus da Pentecostal. Cada um adora o seu próprio Deus. Mas entre os seus placares, entre a sua maneira de adorar, quando eles estão em dificuldades, também buscam a um Deus que eles não conhecem. Muitos até agora não conhecem a Deus. O que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus é guardar os seus mandamentos. Como diz a palavra em 1 João 2, versos 3. Jesus Cristo, quando conversava com a mulher samaritana, no livro de João, no seu capítulo 4, versos 22, ele diz: vós adorais a quem não conheceis. Muitos hoje adoram a quem não conhecem. Mas por que eu falo isso? Porque eu retrato isso nesse tempo, uma vez que era a idolatria espalhada de diversos deuses, e hoje todo mundo afirma que adora um Deus. Esse é o problema. Todo mundo hoje afirma adorar um só Deus. Mas todo mundo hoje adora Deus de diversas maneiras. E nós não acreditamos na heresia do Papa que todos somos filhos de Deus. O que acontece com as pessoas? É bem claro. Aqueles que não amam a Deus andam em trevas. Não conhecem a Deus. Estão permanecendo em trevas. Permanecem do mesmo jeito, mundanos, ímpios. Porque aquele que diz que conhece a Deus e permanece em treva é mentiroso. Ele mente até agora. É ímpio. Está em transgressões. É impossível que alguém que conhece a Deus permaneça em trevas. Então você vê que hoje as pessoas estão dentro das igrejas adorando os seus deuses, mas permanecem em trevas. O que é permanecer em trevas? É andar de acordo com um estilo de vida que não é segundo as Escrituras. Eles servem a Deus. Aquele Paulo falou que vós honrais sem conhecer. Eles até tentam honrar, mas não conhecem. Porque se conhecessem, não oravam daquele jeito, não caminhavam daquele jeito, não se vestiam daquele jeito, não falariam desse jeito. Mas eles não conhecem. A mulher samaritana julgava que conhecia o Deus que adorava. Então ele fala: vós adorais a quem não conheceis. Vocês não conhecem. Não conhecem o Deus que vocês adoram. É impossível. João fala que aquele que conhece Deus não peca. O que é não pecar? Não permanece no pecado. É impossível alguém que conhece a Deus e permanece com esse estilo de roupas, esse estilo de cortes, esse estilo de palavras. É impossível. Não conhecem a Deus. Estão como os atenienses, pensando que a divindade é semelhante à prata e o ouro. Estão semelhantes aos atenienses, julgando que Deus é servido de maneira carnal. Deus não é esse. Não é assim. Adoram a quem não conhecem até agora. Então você vê
você começa a perceber que o povo ateniense tem uma característica comum. O povo ateniense só queria saber de novidades. Quando Paulo chega, eles queriam saber qual é a nova que trouxeram, qual é a nova maravilha, qual é o novo conhecimento, o que nos ensinas. Eram só novidades. E é o sistema que presenciamos, é a vida que nós presenciamos. Hoje todo mundo quer saber as novidades. O que é a novidade? A novidade de hoje é falar em línguas. A novidade de hoje é cair no espírito. A novidade de hoje é profetizar. A novidade de hoje é isso. Todo mundo seguindo as novidades. Seguindo. E Paulo vem dizer que no número destes também são aqueles que se introduzem dentro das casas e colhem mulherinhas carregadas de todo tipo de cobiça, todo tipo de lascívias, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, porque não conhecem a Deus. Não conhecem, eles estão sempre à procura de novidades. E é hoje que estamos a acontecer. É hoje. Hoje a novidade é que ministérios. Todo mundo quer ter ministério. Todo mundo hoje quer ser pai na fé. Todo mundo hoje quer ter uma pessoa que ele cuida. Todo mundo hoje quer ser conhecido como alguém que prega o evangelho. Mas não conhecem a Deus. Não conhecem. Estão semelhantes samaritanos. Os atenienses querem novidades, mas não querem a Deus. Permanecem no pecado. Até aqueles que se dizem são sinceros, são verdadeiros. Em seus corações denotam uma verdade sincera. Eles são Mateus 7, versos 21 a 43. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E eles vão começar a dizer: Senhor, em teu nome não profetizamos, não expulsamos demônio, não fizemos várias maravilhas. Eles não ficaram a reclamar: uau, eles apanharam. Não, eles eram sinceros. Eles julgavam que conheciam. Eles julgavam que tinham conhecimento das Escrituras e que viviam, mas eles expulsavam demônios, mas eles pregavam o Evangelho. Mas Jesus disse: nunca vos conheci. Ou seja, vocês também não me conheceram, porque conhecer a Deus é ter coinonia, é ter união com Deus. Vocês nunca me conheceram, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Muitos os pregam, se matam, eles julgam e correm nisso, mas não conhecem a Deus. Eles pensam que Deus é ouro, que Deus é pedra, que é adorado do mesmo jeito. E não é assim, não é. Por quê? Porque eles julgam que conhecem a Deus, mas não andam segundo o parâmetro que Deus manda. Quem é Deus? Deus é luz. E se Deus é luz, todos de Deus devem andar na luz. O que é conhecer a Deus? É guardar os seus mandamentos. Quais são os seus mandamentos? É que amem o próximo e que guardem e que andem segundo o que ele fala. O amor ao próximo, o amor uns para com os outros. E ele fala: aquele que não ama o próximo não conhece a Deus. Não conhece. Estão dentro das igrejas, louvam, têm conhecimento das Escrituras, profetizam. Eles fazem essas coisas, mas não amam o próximo. Não amam. Mateus 25, versos 14, versos 41 a 46, ele disse que também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, para o fogo eterno preparado para Satanás e os seus anjos. Não era por outro motivo. Ele começa a dizer: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu e não me vestistes. E eles perguntaram: quando te vimos desse jeito? É que quando deixaste de fazer a um destes pequeninos, a mim deixaste de fazer. É o amor, é o sentimento, é a disponibilidade de ajudar o próximo. Não conhecem a Deus, não conhecem. E João vai dizer: amados, amai-vos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Não conhecem a Deus, não conhecem. E você vê o parâmetro que andam hoje, andam desse jeito,
Hoje se aglomeram nas igrejas, assim como estavam para bater a Paulo. Lá em Atos 19, todos se juntaram. E a Bíblia diz no versos 32 do Atos 19 que muitos não sabiam por que se reuniam aí. Os que entram hoje na igreja é só porque tem mulheres, tem dinheiro, tem profecias, tem coisas. Não é o conhecimento de Deus, não é o amor ao próximo. Não conhecem a Deus. E Deus hoje permanece desconhecido. Deus hoje permanece no anonimato. Deus hoje permanece no esquecimento. Ele não conhece a Deus. E Paulo e João vêm dizer: amados, o amor é de Deus. Nisso conhecemos, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Amados, vamos procurar amar o Altíssimo. Vamos procurar deixar as coisas ímpias, as coisas pecaminosas. Amamos, devemos amar o próximo, andar na luz, como Deus é luz, no parâmetro de Deus. E hoje o mundo começa a ir do mesmo jeito. Por quê? Porque não amam a Deus, porque não conhecem, porque se juntaram nas igrejas não por causa de Deus, não por causa do conhecimento de Deus, mas por causa daquilo que Deus pode dar. É essa a meta. O que Deus pode dar. Amados, troquem de vida. Troquem.